Fala pessoal, aqui placar exato hoje, com os palpites para os jogos do dia 27 de junho de 2026. Análises profissionais de apostas. As análises foram feitas com base nas estratégias do curso Lucro com Futebol, PEC Digital, que você encontra lá no site do Placar Exato Hoje, por R$ 9,90. Eles foram feitos utilizando o método de gestão de 2 a 5% e foco em valor esperado positivo. Os parâmetros para o placar exato estão de Dutting moderado. Avalie cada placar individualmente contra as odds da sua casa de aposta. Realize a entrada apenas naqueles que superarem o valor estipulado, ou seja, que estiverem acima da nossa odd mínima. O objetivo é cercar o núcleo estatístico mais provável e mitigar a variância. Sem mais delongas, vamos para os 5 magníficos placar exato Dutting moderado, começando com Jordânia versus Argentina. O ranking de classificação da Copa geral, a Jordânia é a 42ª e a Argentina está na 10ª posição da nossa classificação geral da Copa do Mundo. A Argentina apresenta um rating Elo e um PPG 2.50 massivamente superiores. A Jordânia sofreu 5 gols em 2 jogos, demonstrando fragilidade defensiva extrema contra ataques de elite como o da Argentina, o Messi ainda por cima. Então, direto aos placares: 0-2, 0 Jordânia, 2 Argentina, 0-3, 0 Jordânia, 3 Argentina, 1-3, 1 Jordânia, 3 Argentina. Sempre atentando para a odd mínima individual de cada placar. Beleza, pessoal? No jogo Nova Zelândia versus Bélgica, temos a Bélgica 189% superior em gols marcados em relação à Nova Zelândia. A Nova Zelândia falhou em marcar em 50% dos jogos e possui pontos por jogo de apenas 0.50 contra 2.00 dos belgas. Então os placares prováveis: 0-2, 0 Nova Zelândia, 2 Bélgica, 0 Nova Zelândia, 3 Bélgica, 1 Nova Zelândia, 3 Bélgica. A stake recomendada pelo placar exato hoje para esse bloco é 5%. Panamá versus Inglaterra. A Inglaterra é 92% melhor em BPG, 2.30, e possui 70% de clean sheets. Então ela passou 70% dos jogos sem sofrer gols, hein? O Panamá não marcou gols nessa Copa e apresenta um XG ofensivo muito baixo. Então, placares prováveis: 0-2, 0-1, 0-3. Todos eles 0 Panamá, 2 Inglaterra, 0 Panamá, 1 Inglaterra, 0 Panamá, 3 Inglaterra. Odd mínima do bloco 2.08. Stake recomendada 4% nessa entrada no bloco, ou seja, 4% da banca dividido entre os 3 placares, não é 4% em cada placar, beleza, pessoal? Vindo aqui para o nosso Brasileirão, Série B, nós temos o Operário do Paraná versus o América Mineiro. Placares: 1-0 para o Operário, 2-0 para o Operário ou 1-1. Um empate aí, tá? Odd mínima 4.76 no 1-0, 6.67 no 2-0 e no 1-1 8.33. Stake recomendada 2% na entrada para esse bloco aí. Colômbia versus Portugal. Olha o equilíbrio aqui, pessoal. A Colômbia é a 12ª colocada
na classificação da nossa Copa do Mundo em pontos, e Portugal é o 15º, tá? Um confronto equilibrado com alta tendência de gols. Portugal marcou 6 gols e sofreu 1. A Colômbia marcou 4 gols e sofreu 1. Ambos possuem 50% de frequência de ambas marcam. Placares, então, 1-1, 1-2, 2-1, 1-1, 1 Colômbia, 2 Portugal, ou 2 Portugal, 1 Colômbia. 1 Colômbia, 2 Portugal. 2 Colômbia, 1 Portugal. Aí. Então, passando então agora, pessoal, para a nossa grade de oportunidades. Entradas autônomas, convergência de dados estatísticos, XZ, PPG e Rating Elo, tá? Rating Elo. Confronto Jordânia versus Argentina, tá? O mercado sugerido é a Argentina para vencer, probabilidade 83%, odd mínima nada menos do que 1.21. Mas a gente sabe que a Argentina vai vencer a Jordânia, a casa está oferecendo 1.15, nada a menos, pessoal. Disparidade técnica massiva do ranking Elo, tá? Stake sugerida 5%, então odd mínima 1.21, tá? 1.20, placar exato hoje, aconselho que não entre. Nova Zelândia versus Bélgica, Bélgica para vencer 83%, odd mínima 1.21. A Nova Zelândia apresenta 50% de taxa de falha em marcar, tá? Stake também 5%. Nosso Brasileirão aqui, Série B, Criciúma versus São Bernardo, ambas marcam sim, probabilidade 67%, odd mínima 1.50, a stake sugerida 4%. Panamá versus Inglaterra, Inglaterra vence a 0, Inglaterra vence a 0, probabilidade 70%, odd mínima 1.42, tá? O Panamá não marcou, Inglaterra 70% de clean sheets, tá aí, stake 4%, stake recomendado. Egito versus Irã, tá? Menos de 2.5, 65, menos 2.5 gols, tá? Probabilidade 65%, odd mínima 1.54. Tendência de under severa em jogos decisivos dessas duas seleções, tá? 4% a stake recomendada para essa entrada. Aí voltamos pro Operário versus o América Mineiro, agora num draw no bet, tá? Draw no bet 71% da probabilidade e 1.41 a odd mínima, tá? Força do mandante versus lanterna ineficiente fora. Stake recomendada 4%. E o jogo do equilíbrio é a Croácia versus Gana, então a gente fica com um empate ou Gana, tá? Probabilidade 50%, equilíbrio, odd mínima nada menos que 2.00, tá? 50%, odd mínima 2.00. Gana compacta, Croácia com XG defensivo instável, e a stake para essa recomendada, para essa entrada é de apenas 1%, beleza, pessoal? Devido à confiança, ao grau de confiança. É isso aí então, pessoal. Para cara exato hoje deseja boas apostas e boa sorte para nós. Um abraço.